Oi, pessoal! Hoje é dia de mais uma leituração e eu, junto com nossa querida Cora, oi, Cora, viemos contar a história O Anel do Rei e a Justiça, história da tradição oral africana. Era uma vez, há muito tempo na África, no reino Monomotapa, um rei que era conhecido por buscar sempre a justiça e a verdade, acima de tudo e de todos. Esse rei possuía um anel poderosíssimo. Diziam que com o anel o rei podia enxergar a verdade até mesmo por trás de palavras falsas. E com a ajuda do poder do anel, a justiça sempre saía triunfante. O anel havia sido forjado por artesãos de outros tempos e acompanhava os reis desde então. Era feito de ouro do rio Nilo, incrustado com adornos de prata do rio Congo e crafejado de diamantes do rio Zambeze. O anel, assim como o rei, representava a união de várias tribos da África, em especial das regiões que hoje conhecemos como Zimbabue e Moçambique. Os chefes espirituais das várias tribos, que eram os responsáveis pela escolha do rei Monomotapa, viviam em certa harmonia, com exceção de Rosby, que não havia escolhido aquele rei, que questionava seu poder e cobiçava aquele seu maravilhoso e deslumbrante anel. O rei só tirava o anel quando tomava o seu banho cerimonial. Ele era levado pelos servos e familiares até um pequeno afluente do rio Limpopo, onde havia uma bela cachoeira e a mata virgem em volta, com lugares perfeitos com tocos e troncos de árvores ocos, dentro dos quais o rei podia esconder o seu precioso anel. Ninguém, nem o filho do rei, sabia onde o monarca escondia o seu anel de poder. Acontece que um dia, depois do banho, o rei vestiu suas roupas e procurou sua joia no lugar secreto, mas não encontrou nada. O anel foi roubado? Quem faria isso? Será que essa pessoa ganharia o seu poder e se tornaria um rei? Ou derreteria o anel e o venderia a outro prata e diamantes? Será que isso traria algo de ruim e separaria as tribos daquele reino? Quem possuísse o anel também começaria a possuir o seu poder? Seria como ele, um senhor de verdade e de justiça? Mas um ladrão poderia ser justo e verdadeiro? E o povo, assim que descobrisse o sumiço, se revoltaria achando que o rei estaria fraco e não seria mais justo. Bem, filosofias à parte, o rei, que era muito prático, pensou que as perguntas mais urgentes eram: afinal, quem era esse maldito ladrão? Como encontrar alguma prova contra ele e assim obrigá-lo a devolver o furto? Para encontrar as respostas, o rei foi sabido. Pediu a ajuda de um sábio. Este chamava-se Zafusa. O sábio ouviu pacientemente toda a história que o rei contou. Fez perguntas para descobrir quem teria interesse no sumiço daquele anel e no enfraquecimento do rei. Ficou um bom tempo com o olhar fixo, pensativo, até que por fim Zafusa contou ao rei a sua ideia. Este fez uma cara um tanto incrédula. Mas Zafusa, esses gravetos mágicos funcionam mesmo? São infalíveis, meu senhor. No dia seguinte, o rei fez conforme for instruído. Reuniu todos os chefes espirituais e deixou Zafusa lhes explicar sobre o sumiço do anel e o que seria feito para recuperá-lo. O sábio concluiu suas palavras assim: então, cada um de vocês, por favor, pegue um graveto da justiça. Eles são mágicos, mas se vocês não têm culpa, não têm o que temer. E ouvindo essas palavras, todos se prontificaram a pegar um gravetinho. Agora, se há um culpado entre vocês, o graveto deste irá começar a crescer. Tragam de volta amanhã os gravetos da justiça para a cabana do rei. E chegando aqui, se algum estiver mais comprido do que os outros, saberemos quem é o verdadeiro culpado. Neste caso, este deverá devolver o anel e pedir clemência ao rei. Vamos todos nos retirar e ter uma boa noite de sono.
Isto é claro para todos que estiverem com a consciência bem tranquila. Quase todos, inclusive Zabula, descansaram bem. Quem fechou os olhos, mas não conseguiu se desligar, nem de corpo e nem de mente, foi o rei, duvidando que algum graveto cresceria mesmo durante a noite. E o chefe espiritual da tribo de Rosvi, preocupado com que o seu graveto de fato crescesse. Na verdade, o chefe Rosvi não dormiu tranquilo, porque o anel estava realmente em seu poder. Por mais que a sua motivação em busca de justiça e verdade ao se apossar do anel fosse nobre, a sua ação para obter essas virtudes havia sido muito podre. A mente de Rosvi ficou contaminada. Assim que se viu sozinho naquela noite, mediu o comprimento do seu graveto para ter certeza de que não aumentaria. Mas quando acordou, já não estava certo se sua memória, assim como seu caráter, não o traíra. O graveto agora parecia nitidamente maior. Talvez tivesse crescido à noite no caminho até a sua cabana, antes mesmo dele ter a chance de fazer a medição. Olhou melhor de vários ângulos, não lhe restava dúvida. O graveto era mesmo mágico. Havia crescido. Ele seria considerado culpado, mas antes de se entregar, teve uma ideia para eliminar a sua culpa. Cortou um pedaço do graveto. Pronto. Agora sim, ele estaria igualzinho ao dos outros. E lá se foi o homem culpado em direção à cabana do rei, achando momentaneamente que não carregava mais a culpa com ele. Todavia, chegando lá, foi exatamente o oposto que ocorreu. O peso da culpa caiu exatamente sobre os seus ombros, ficaram muito pesados. Quando todos mostraram seus gravetos, havia um menor. Era o graveto do chefe Rosvi. Zabula explicou. Por isso, esses gravetos da justiça são mágicos. Quem carrega consigo a culpa não consegue tentar parar de escondê-la. Acaba cortando um pedaço de graveto e uma hora ou outra, querendo ou não, deixa transparecer que é culpado. O chefe Rosvi obteve o perdão do rei, que continuou liderando as suas várias tribos com um só povo. Um povo que, por sinal, até hoje, continua mais do que nunca em busca da verdade e muita justiça na África. Com o seu anel poderoso. Pessoal, que história linda e de ensinamentos. Quem sabe se numa situação difícil você não carrega uma espécie de gravetinhos, pode ser até aqueles palitinhos de dente que geralmente ficam na cozinha, mas a verdade, para quem sabe que ela existe, vem à tona e se faz valer de grande importância. Beijo grande em seu coração, meu e da Cora. E até amanhã com mais uma história. Tchau!